Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante que está gerando muitas expectativas nas pessoas, que é a respeito da vacinação contra o Covid-19 nos pacientes oncológicos. Todos nós estávamos esperando muito essa notícia, tanto médicos quanto pacientes, familiares, amigos de pessoas que têm câncer e estão em algum tipo de tratamento. E tivemos a boa notícia de que neste mês a vacina aterrissou em solo brasileiro e já existem algumas pessoas a recebendo. Então, é muito pertinente a gente falar sobre esse assunto, até porque o paciente oncológico é um paciente que demanda cuidados especiais e, não diferente disso, nesse momento a gente tem que manter esses cuidados e tomar o paciente oncológico como um indivíduo especial, né? Alguns cuidados devem ser tomados e hoje estou aqui justamente para tentar sanar algumas dúvidas e explicar um pouquinho sobre a vacinação e o porquê que os pacientes devem recebê-la. Então vamos lá. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica nesses últimos dias, nessa última semana, fez uma divulgação de diretrizes recomendando a vacinação contra o Covid-19 à população oncológica. E nessas diretrizes constam alguns questionamentos, algumas informações que são passadas aos pacientes e também recomendações aos médicos que sigam de acordo com o que foi publicado nos últimos tempos. É importante a gente dizer que, por ser uma doença extremamente recente, nova, pouco se sabe e os estudos ainda são escassos, ainda são pequenos e não tem tanta robustez para que a gente possa afirmar com certeza algumas informações. No entanto, nós temos sim algumas tendências, algumas pressuposições que podemos fazer baseado nos resultados que tivemos de vacinas anteriores, que já são aplicadas nos pacientes oncológicos, como por exemplo a vacina da gripe. Então, primeiro de tudo, por que vacinar o paciente oncológico? O paciente oncológico deve ser vacinado em virtude da sua imunidade já ser debilitada, em virtude da sua mortalidade ser maior, não só devido à doença, a depender do seu estadio, a depender do seu sítio primário, mas também pelo paciente oncológico como um todo ser de maior suscetibilidade à mortalidade pelos estudos que envolveram aí pacientes com Covid. Então, é de fundamental importância a gente fazer, sim, esse tipo de conduta no paciente que está tanto em tratamento contra o câncer ou também naqueles que já passaram por esse tipo de tratamento e agora estão apenas em seguimento. O próximo questionamento é: o paciente com câncer em tratamento ativo deve ser vacinado contra o Covid? E a resposta é sim, deve. A população oncológica, ela tem um risco muito maior de ter complicações pelo Covid-19 do que a população que não tem câncer. E os riscos do paciente oncológico não ser vacinado é muito alto. Portanto, em virtude dessas complicações serem elevadas e o risco da morbimortalidade também ser alto, é indicado sim a vacinação mesmo em pacientes que estejam em tratamento contra o câncer. E o que muita gente quer saber: a segurança e a eficácia nessa população são garantidas? Provavelmente sim. Em relação à segurança, os estudos reforçam que a indicação é precisa nessa população e reforçam sua segurança. E já em relação à eficácia, os dados são extrapolados a partir de outras vacinas, como citada a vacina da gripe, que reduziu o risco de hospitalizações, atrasos em quimioterapia e risco de morte. Então, baseado nesses dados por extrapolação, inferimos que a vacina contra o Covid é sim eficaz. Outro questionamento muito relevante é: o tratamento oncológico pode interferir na eficácia da vacinação? E a resposta também é sim. Por quê? Alguns quimioterápicos e imunoterápicos podem sim interferir tanto na geração da resposta imunológica, quanto, no caso dos imunoterápicos, no surgimento de efeitos colaterais. Então, é sempre importante discutir com o seu médico de confiança qual é o momento ideal para ser realizada a vacinação. E já que estamos falando sobre o momento ideal da vacinação contra o Covid em pacientes com câncer, é pertinente fazê-lo antes de iniciar o tratamento oncológico.
No entanto, os pacientes que já começaram a terapia devem também ser vacinados, lembrando que é necessário conversar com o seu oncologista de confiança antes de fazê-lo. Sabendo que hoje nós temos aprovação no Brasil para 2 tipos de vacinas diferentes, existe uma predileção entre uma ou outra na população oncológica? Sim. Hoje nós temos aprovação no Brasil para 2 vacinas, que seriam a Coronavac, que foi realizada em parceria com o Instituto Butantan, a qual é realizada a partir de vírus inativo, o que é mais seguro para a população oncológica. E temos também disponibilizada a vacina que foi realizada pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. Esta é realizada a partir de vírus atenuado. Apesar de não ter replicante em humanos, as evidências são bastante escassas quanto à segurança na população oncológica em relação a essa vacina. Portanto, a recomendação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica é de fazer a vacinação dos pacientes com câncer com a Coronavac. E aqueles pacientes que já terminaram a sua terapia contra o câncer também devem ser vacinados? Sim. Também os pacientes que já finalizaram seu tratamento oncológico devem receber a vacinação, à exceção daqueles que tiverem alguma alergia contra algum componente da fórmula. E aqueles pacientes que estão recebendo imunoterapia devem receber a vacinação contra o Covid? Sim. Também os pacientes em uso dos imunoterápicos, os inibidores de checkpoints, em especial os pacientes com câncer de pulmão, devem ser vacinados. Como já dito anteriormente, os dados são bastante escassos e alguns deles são extrapolados a partir de outras vacinas, como a vacina anti-influenza. Então, a recomendação até o momento é que esses pacientes sejam sim vacinados, independente do momento do tratamento em que estejam, e lógico, sempre conversando paralelamente com o seu oncologista de confiança. Se o paciente for vacinado durante o período da imunossupressão, ou seja, da imunidade baixa, ele deve ser vacinado novamente? Até o momento, nós não temos nenhum dado que nos reforce a indicação da revacinação. A próxima pergunta certamente vai interessar a muitas pessoas. E aqueles pacientes que já tiveram Covid-19, podem ser vacinados? Sim, os estudos clínicos demonstram que houve uma superioridade na taxa de resposta imune a esses pacientes e não teve um acréscimo na toxicidade da vacina. Portanto, mesmo os pacientes que já tiveram Covid-19 devem ser vacinados. E aqueles pacientes que já têm anticorpos contra o Covid-19 também devem ser vacinados? Sim, mesmo os pacientes que já tenham anticorpos devem receber a vacinação, tendo em vista que a duração da resposta imunológica não foi bem estabelecida nos estudos e nem a proteção futura. Portanto, a recomendação da vacinação também serve para esses pacientes. E já que estamos falando de sorologia, o paciente vacinado deve ser acompanhado com esse exame? Não. Estes testes não são utilizados para acompanhar a resposta vacinal ou duração da imunidade. Portanto, pessoal, podemos concluir que até o momento, a partir dos dados publicados, a vacina contra o Covid-19 ela é segura e eficaz. Os pacientes oncológicos, então, devem recebê-la, dando preferência para a vacina com composto de vírus inativo, que hoje no Brasil é a Coronavac, e apenas aqueles pacientes que possuírem alguma reação alérgica a algum componente da vacina não devem recebê-la. É importante enfatizar que as informações estão sendo divulgadas constantemente, então podem haver mudanças nas recomendações. Fiquem ligados e até breve!